Sem mais delongas, vamos caminhando para o texto introdutório, que está lá em Mateus 9, a partir do versículo 14. Hoje a gente vai dar um pouquinho de uma andadinha na Bíblia, mas eu sei que a Igreja do Senhor gosta desse mistério. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz acerca do jejum. E foi nos dito aqui, né? Agorinha mesmo pelo nosso pastor José Carlos, que o Senhor enviasse o pão vivo, né? Para nos alimentar na noite deste dia. E esse é o pão que desceu do céu. Jesus Cristo de Nazaré, para saciar a minha e a sua fome, a minha e a sua sede. Parece meio contraditório, num título que fala de jejum, mas daqui a pouquinho a igreja vai entender esse negócio. E fala assim a palavra de Deus, versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João. Aqui os discípulos de João, João Batista, tá? Aos pés dele é Jesus Cristo, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das boldas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em um vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, romper-se-á os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres estragarão, mas deitando-se o vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Aleluia. Os discípulos de João Batista e os fariseus, eles vinham indagar, questionar a Jesus acerca do jejum. Que eles faziam muitos jejuns, jejuavam muitas vezes por semana, muitas horas. E eles perceberam que Jesus, ele não jejuava. Nem ele, nem os seus discípulos, nem as pessoas que andavam após ele, que já haviam entendido o mistério da salvação eterna através do Filho de Deus. Todavia, aqueles homens ainda não tinham entendido esse negócio. Por quê? O que se precisava para poder eles entenderem essa história? Se precisava-se de uma mente renovada e transformada pelo poder de Deus. Assim como está lá escrito em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos a sua mente pela renovação do entendimento do Espírito Santo de Deus, para que sabeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todavia, aqueles homens ainda não tinham recebido essa renovação. Talvez por não entender, ou talvez até mesmo por não querer. Porque tem muita gente, pasme vocês, que não quer. Tem gente que até quer, mas ainda não chegou a tanto. Mas tem outros que até podem chegar, mas não estão disponíveis, não querem. Aí já é outra situação, é diferente. Porque aqueles homens eram homens dados à lei, homens inteligentíssimos, homens que desde criança recebiam instruções, estudavam, passavam anos e anos, horas e horas estudando a lei,
e conheciam a letra, mas não deixavam o coração aberto para que o Espírito entrasse, para que o Espírito renovasse, para que o Espírito falasse. E aí, vindo Jesus, como o prometido, como o escolhido, o enviado de Deus para nós, para nos redimir, para nos resgatar, eles indagam a Jesus, questionam a Jesus. Mas por que isso? Porque eles haviam ainda não entendido que Jesus era o enviado de Deus, que Jesus era o prometido de Deus. E aí Jesus explica, aqui no versículo 15, porventura pode estar triste aqueles que estão na festa com o noivo? O que significa isso? Eu estou aqui, Jesus falando. Todo mundo tem que estar feliz e alegre. Todo mundo tem que estar fazendo as coisas do reino de Deus para o reino de Deus. As coisas que o Senhor nos ensinou. A gente não precisa, ele falando no contexto do tempo, está jejuando, porque eu estou aqui, mas haverá dias que eu não estarei mais aqui. Aí sim, vocês terão que se prostrar. Aí sim, vocês terão que me buscar. Aí sim, vocês terão que jejuar. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. E depois disso, ele lhe deu exemplo de que ele era o prometido de Deus e que estava entre eles e que não se fazia necessário jejuar. E que o jejum que ele queria e manifestava no meio do povo, naquela época, era um jejum totalmente diferente do jejum ao qual eles faziam, que eram de se abster de alimentos e bebidas, e os homens das mulheres, e por aí vai, né? Que haviam vários tipos de jejum, não só de alimentos, mas de outras coisas também. E ele queria mesmo, era uma mente transformada, para que eles entendessem qual era o fim que o jejum levava para a vida de cada um deles. E aí, lá no livro de Isaías, vamos dar um pulinho lá no Isaías. Isaías 58. Vem explicando o tipo de jejum o qual Jesus estava fazendo naquela época. E aqueles homens não haviam entendido ainda. E fala assim, a partir do versículo 6. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedace todo o jugo, aleluia. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em tua casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, cubra, e não tendo, esconda a tua carne? Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, aleluia. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda.
Então, ele falando para aqueles homens, Isaías falando, e hoje o Senhor falando para nós. Clamarás e o Senhor responderá. Aleluias. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender de dedo, e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas. Glória a Deus. E a tua escuridão será como meio-dia. Olha que coisa linda. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca falham. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Olha que jejum esplêndido. Olha que jejum maravilhoso. Engana-se o homem que acha que vai se abster do alimento e tomando posse de uma coisa e se detendo de outra, está fazendo a vontade de Deus. Porque não adianta fazer jejum e se abster de alimentos, se quando você é chamado para entrar em frente a guerras, a batalhas, você se desfaz do que lhe é solicitado pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Aqui, Jesus Cristo praticava o que estava escrito acerca dele em Isaías. Ele praticava o jejum vivo. E era isso que os discípulos de João e os fariseus não entendiam. Que não se fazia necessidade de jejum alimentício. Que era necessário um jejum vivo, um jejum eficaz. Porque ele vem repreender na sua própria palavra que eles davam o dízimo do coentro, o dízimo do hortelã e as outras coisas. Eles não faziam. Em detrimento a não entender ou a não querer. A palavra do Senhor, ela é bem rica e eficaz. O Senhor, Ele nos dá, nos solicita, mas nos dá 7 vezes mais. Aqui Ele fala, quebra o jugo, cura, leva alimento. E era o que Jesus fazia. Por onde Ele passava, havia sinais e maravilhas, e curas, e transformações, e milagres, e ressuscitações. Quebra de jugo, quebra de grilhões, quebra de dogmas, abertura de mente, transformação de mente, renovação de mente. O Senhor Jesus, Ele veio para fazer tudo que o Pai o solicitou. E era por isso que não havia necessidade do jejum. Ele estava aqui conosco naquela época. E o jejum dele era vivo, praticável e irrevogável. Tudo que ele fazia era para o reino e para a glória de Deus. E é isso que o Senhor espera de mim e de você.
que nós venhamos fazer todas as coisas para a glória de Deus, para o reino de Deus, para a manifestação da graça de Deus na face da terra. Por quê? Aqueles homens não conseguiam entender qual eram os propósitos de Deus para a vida deles. E por isso Jesus fala lá, voltando lá para Mateus 9, que não adiantaria ele deitar um remendo novo num vestido velho. O que ele quis dizer com isso? Vocês estão com a mente travada. Vocês estão com uma mente cauterizada. E ainda que eu fique aqui, falando dia após dia e noite após noite, vocês não recebem porque vocês não creem. Vocês não creem em mim. Vocês não creem que eu sou o enviado de Deus. Vocês não creem que eu sou o Cristo, o que tira o pecado do mundo. Então, ainda que eu faça milagres e maravilhas e prodígios, vocês não aceitam. Então, o que adianta colocar o que é novo em cima do que é velho? Romper-se-á. E o estrago será muito maior. Como foi, né? As perseguições, as pelejas, as injúrias, as calúnias. Aquilo tudo foi por conta de lançar o novo sobre o que já era estabelecido, sobre o que era velho. Porque tudo andava tudo muito bem. Tudo andava tudo muito maravilhoso. Até Jesus chegar. E quando Jesus não manifestou a sua graça, o seu ministério, tudo andava a mil maravilhas. Porque eles faziam o que queriam e o que não queriam também com o povo. Muitos daquela época não sabia ler. Então, o que lhes era dito era aquilo ali e acabou. Não sabia ler. Eles iam buscar em que fonte? Fala vocês para mim. Nos dias de hoje, trazendo para os nossos dias, a gente só fica turbado e enganado se a gente quiser. Que louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Eu acredito que todo mundo aqui sabe ler. E ainda que haja alguém que tenha algum tipo de dificuldade na leitura, se é lançado sobre esse altar, dessa casa de oração, uma palavra rema, uma palavra verdadeira, uma palavra sem mistura, uma palavra que enriquece e não acrescenta dores. Uma certa feita, havia uma irmã que morava aqui atrás com a sua família, e o nome dela era Ana Paula, a gente chamava ela de Paulinha. Muito amiga minha. Hoje em dia ela é uma pastora de uma outra congregação, mas amiga nossa aqui da igreja. Os antigos a conhecem. E a gente tinha mania de, quando acabava o culto, ficar ali no portão, eu, ela, Simone, da Elma, uma galera ali. Às vezes a gente ficava até meia-noite e pouco aqui no portão. Eu falava, gente, eu tenho que ir embora. Vocês moram tudo aqui pertinho. Simone morava aqui do lado no Pastor Messias. E só eu que vou para lá sozinho. Uma hora dessa, meu marido vai me esganar quando eu chegar em casa. Aí elas ficam mais um pouquinho, Glaucia, a conversa está boa. E existia, no ano de 2001, uma novela que eu acredito que todas vocês aí ou assistiram ou pelo menos ouviram falar, chamada O Clone.
o que tem a ver essa história com o que você está pregando? Espera aí que você já vai entender. E nessa novela, a protagonista da novela, uma menina chamada Jade, ela era casada com um marido a qual ela não suportava, porque ela gostava era de um outro cara. E o tio dela, que era um ancião lá do treco deles lá, falava coisas e coisas para ela, que ela tinha que ficar com aquele marido de qualquer jeito, e aquele marido também fazia atrocidade com elas, era uma maluquice só na novela. E dizia, porque está escrito no Alcorão? Porque está escrito no Alcorão? Porque o Alá, se você não fizer, você vai para o mármore do inferno. E a mulher vivia uma vida desgraçada por conta desse negócio. Aí, um dado momento, ela lá com as perturbações dela, desse para frente e para trás lá do casamento dela, ela tirou uma época para ler o tal do Alcorão. E ela leu o tal do Alcorão dela lá. 2 vezes que ela falou na novela. E aí, sabe o que aconteceu? Numa discussão daquela, dela com o tio, com o marido, com o cunhado, com não sei quem, todo mundo lá, que era uma maluquice só, ela gritou para o tio, para o marido e para o cunhado, vocês me enganaram esse tempo inteiro. E ela gritava, ela berrava, ela chorava, sapateava. Eu não fico mais 1 minuto aqui dentro dessa casa. Eu vou pegar minhas coisas e a minha filha e vou me embora. E o povo, não, você não vai, porque não pode, porque é Allah, porque o inferno, porque não sei o quê. E ela falou, vocês são mentirosos. Porque eu li o Alcorão 2 vezes. E lá não está escrito isso. Vocês me enganaram. Eu estou aqui sofrendo por causa de vocês. Eu não esqueço disso até hoje, porque foi um assunto que a gente conversou ali naquele portão. Que foi um assunto acerca da cena anterior ao dia do culto que a gente tinha vindo aqui. Eu não sei se Simone lembra disso. E eu falei, gente, olha como é importante a gente ler a palavra de Deus. Pode ser até errado o Alcorão doido dela lá, com o povo dela lá. Mas ela estava sendo oprimida, obrigada a fazer o que não queria, por falta de conhecimento. Ela estava, bem dizer, sendo escravizada dentro da sua própria casa, pela sua própria família, porque não conhecia a palavra deles lá, o Alcorão deles lá. Eu estou dando um exemplo dela. Mas quantos nos nossos meios, até o dia de hoje, vive dessa forma? Porque não se aproximam do Senhor. Porque não tiram um tempo para se dedicar à palavra de Deus, para ter um estreitamento, uma intimidade, uma santificação. O jejum não é só se abster das coisas alimentícias. Não é só fazer as coisas para o reino. O jejum, ele serve de revestimento para mim e para a sua vida, de proteção. É um ato de santificação, para que a gente venha renunciar às coisas da carne, às coisas deste mundo, e abrir as portas para as coisas de Deus, para que o espiritual venha se mover nas nossas vidas. E é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Que venhamos viver
os propósitos dele e com ele, juntamente com ele, nas nossas vidas. É para isso que o jejum serve, para quebrar cadeias, para mudar histórias, não somente as histórias externas, mas principalmente as histórias internas, as nossas histórias. O jejum é para nos moldar, para nos mudar, é para nos fortalecer. Às vezes, muita gente faz jejum achando que vai alcançar algo, pode até alcançar, externo. Mas o jejum fala mais de coisas internas do que externas. E por que tu diz isso, Glaucia? Porque a própria palavra nos diz: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, versículo 17 do capítulo 9 de Mateus. Romper-se-ão os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres estragar-se-ão. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Os odres somos nós, eu e você. Se deitar algo novo entre eu, dentro de mim e dentro de você, que nós não estejamos preparados para isso, nos estragará, nos romperá, nos destruirá. Agora, se deitar algo novo em mim e você, e nós estivermos preparados pelo Espírito Santo de Deus, na renovação do entendimento, na transformação do pensamento, saberemos que aquele vinho deitado serve para a nossa cura, serve para a nossa alegria, serve para atar as nossas feridas, para curar a nossa alma. Porque fala muito mais do interior do que o do exterior. E esse vinho, ele só pode ser derramado através do Espírito Santo de Deus. Porque ele é que nos foi dado, assim que Jesus foi assunto aos céus. É ele quem nos ensina todas as coisas e que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O jejum é para isso, para apartar de nós todos os carrapichos, todos os erros, todas as demandas, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Ah, somos perfeitos porque jejuamos? Não, não somos. Ninguém é. Mas estamos caminhando e buscando a perfeição. Dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. E o Senhor Jesus, ele também advertiu aquele povo acerca do jejum mal feito e mal organizado. É, Glaucia? É. Vamos lá, aqui do ladinho, em Mateus 6. Lá no versículo 16. Que fala assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Qual é a motivação do seu jejum? É para poder dizer que faz mais do que o outro irmão, do que a outra irmã?
é para buscar coisas desnecessárias que não necessitam nem de jejum, que você mesmo pode fazer? Ou é para louvar e engrandecer o santo nome e se fortalecer na força do Senhor? Porque a motivação do que fazemos é aquilo que pleiteamos no reino de Deus. Se a motivação for errada, não adianta você perder seu tempo, eu perder o meu tempo. Porque nós já recebemos o nosso galardão. Temos que estar dentro da motivação certa, da motivação correta. Os nossos desejos carnais, eles têm que ser submetidos à vontade de Deus. Moldados, aliados àquilo que o Senhor tem para mim e para você. A palavra também fala, lá em Efésios 6, acerca da armadura de Deus. E o que me encanta muito nisso, nessa palavra gloriosa do Senhor, em toda a palavra, é que o Senhor, Ele sempre nos apresenta como estarmos revestidos verdadeiramente para abater os nossos inimigos e suportar as forças do mundo espiritual nas regiões celestiais da maldade. Ele fala assim, versículo 10, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Ele fala o tempo todo, fala 3 vezes aqui na palavra, para que a gente fique firme. Havendo feito tudo, ficar firme. Versículo 13, finalzinho, parte C. Versículo 14, parte A. Estais, pois, firmes. E no 11, parte B. Para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Antes de tomarmos todas as outras partes da armadura de Deus que Ele nos deixou, para que nós possamos estar firmes, a gente tem que ir para essa separação no Senhor, para o jejum
verdadeiro, o jejum que lava, o jejum que purifica, o jejum que renova, o jejum que molda. Porque se nós não formos moldados pela vontade de Deus, a gente não consegue colocar essa armadura. Sabe por quê? Porque ela se torna muito pesada. Saul, ele queria entregar a armadura dele para Davi. E Davi colocou, até botou, para ver como é que ia ser. Mas ela ficou totalmente desengonçada. Ela ficou totalmente inarticulada. Porque além dela ficar grande nele, ela era muito pesada. Qual é o peso que você tem carregado desnecessário na sua vida? Que você acha que está fazendo, que está acertando, mas que no final das contas está só te machucando. Porque aquela armadura estava machucando Davi. Ele não estava conseguindo levantar seus braços nem andar direito. Aquilo estava pesando tanto no corpo dele, que se ele fosse com aquela armadura, ele tinha sido abatido. Será que você está usando uma armadura inadequada? Será que eu estou usando uma armadura inadequada? Precisamos nos livrar daquilo que é demais para as nossas vidas. E buscar aquilo que verdadeiramente nos veste e nos reveste certinho, como uma luva. Porque como obter firmeza com uma coisa que está me trazendo peso? Como obter firmeza, como é solicitado aqui na palavra do Senhor, com uma coisa que eu estou carregando com dificuldade? Para a gente carregar algo, esse algo tem que ser moldado na minha e na sua estrutura. Porque cada um tem a sua. A minha estrutura é diferente da irmã, que é diferente da do pastor, que é diferente da diaconisa, que é diferente. Cada uma tem uma estrutura e cada um tem uma estrutura diferenciada. A minha armadura jamais vai servir para a missionária Simone. E a dela jamais vai servir para a Michele. Que jamais vai servir para o pastor. Cada um tem a sua. É a sua intimidade. É o seu estreitamento. E ninguém pode usar a armadura de ninguém. Porque cada um sabe o peso que suporta. Cada um sabe a sua articulação, como se mover com a sua armadura. E dentro disso tudo, temos que estar preparados nesse jejum, nessa oração, nessa leitura da palavra, para não sermos enganados, para podermos apagar os dados inflamados de Satanás, o nosso inimigo. Porque só assim, ninguém vai nos enganar. Muitas pessoas andam por ventos de doutrina, e andam e batem suas cabeças, e erram, e muitas das vezes se entristecem, e acabam até deixando a casa de Deus, achando que a culpa é de Deus,
porque recebem aquilo que não era para receber. E por falta de conhecimento, como o exemplo que eu dei aqui, se deixam enganar. Mas que hoje, na noite deste dia, os olhos e o coração da igreja venham ser abertos para a palavra de Deus. Que na noite deste dia, esse vinho novo venha ser derramado em odres novos, renovados, pelo poder da transformação do Santo Espírito. Que nós não venhamos nos conformar com esse mundo, com as coisas que eles nos apresentam, e nem querem ditar esse sistema mundano, satânico, para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias. Mas que venhamos nos preparar porque está por vir. Porque se a gente ainda acha que está ruim, sinto muito informar a igreja, vai piorar. E muito, não é pouco não. Então, eu e você tenhamos que estar preparados, porque o negócio vai ficar estreito. E se para aqueles que já têm o costume de estar aos pés do Senhor, não será fácil, não tem sido fácil, imagine para aqueles que estão levando na brincadeira. Imagine para aqueles que têm a oportunidade e não têm feito bom uso dela. Oportunidade são situações que chegam até nós, que muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que pegar com os braços e agarrar até com as pernas. Porque se ela passar, corre-se um grande risco de não termos ela nunca mais na nossa vida. Hoje, eu e você temos a oportunidade de estar aqui no lugar alto, como foi dito. Hoje, amanhã eu não sei, e nem você sabe. Será que domingo estaremos todos aqui, no lugar alto novamente? Só quem sabe é Jesus. Porque Jesus pode voltar para mim daqui a pouco. Ou pode voltar para você daqui a pouco. Ou amanhã. Ou a depois. O que eu e você temos apresentado para o Senhor hoje. O que eu e você temos colocado aos pés no altar do Senhor hoje. Essa palavra de reflexão para a amada igreja do Senhor. O Senhor, Ele tem preocupação comigo e com você. O Senhor, Ele nos ama. E Ele só açoita e corrige o filho que Ele ama. Essa palavra, ela falou muito ao meu coração na tarde desse dia. Ela cortou no meu coração assim, grandiosamente. Porque muitas das vezes a gente pensa que está fazendo o que é certo, o que é reto. Como aqueles homens, aqueles fariseus estavam fazendo. E, no entanto, não era o que Jesus queria. Mas Ele explicou para eles o que Ele queria. E explicou para nós, porque está aqui na palavra. Explicou para mim, explicou para você. E hoje Ele vem dando mais uma pinceladazinha, para que nós não venhamos esquecer do que Ele tem requerido de nós. Se aqueles homens não tivessem com a mente cauterizada, com aqueles dogmas antigos, eles facilmente teriam
crido e aceitado Jesus como o único, suficiente Salvador da vida deles. E tinham conquistado a graça e a misericórdia e a salvação da vida deles. Mas por terem rejeitado, por terem negado, por não terem acreditado, e por causa também de outras situações, por conta de cargos, por conta de financeiros, por conta de status, eles preferiram as coisas daquele tempo, daquele mundo, daquele sistema, que muitos até sabiam que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Mas não quiseram pagar o preço, porque o dinheiro, a fama, o status, para eles eram mais importantes. E que na noite deste dia, eu e você venhamos nos despir de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E venhamos tomar para as nossas vidas o ensinamento que Jesus nos deixou. Porque o reino de Deus, ele é tomado à força. E nós temos que nos esforçar para chegar lá e ouvir do nosso Senhor: vinde, benditos de meu Pai. E assim, amada igreja, eu louvo e agradeço ao Senhor por essa palavra rica, por essa palavra fortalecedora, por essa palavra de ânimo, porque é uma palavra de ânimo. Não sei para vocês, mas para mim me deixou muito animada, me deixou muito agraciada. E eu agradeci muito ao Senhor por essa palavra na tarde desse dia. Porque verdadeiramente eu já sabia o que era um jejum, mas eu aprendi no profundo o que é o verdadeiro jejum que agrada a nosso Deus. E eu espero que a igreja tenha entendido e tenha recebido, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.